Bem-vindo ao canal Relatos Assustadores. Antes de ouvir os relatos de hoje, contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe aos seus amigos. Primeiro relato: A estranha criatura na fazenda. No coração do interior do Maranhão, entre vastos campos, pequenas cidades e uma comunidade agrícola unida, vive seu Manuel. Se tornou um fazendeiro respeitado e admirado por todos na região. Manuel era um homem reconhecido, tanto pela sua determinação em trabalhar arduamente em sua fazenda, quanto por ser um homem um tanto bravo, se contrariado. Sua vida era regida pelos ciclos da natureza, do nascer ao pôr do sol, e ele sabia que naquele rincão do Brasil, lendas e histórias de assombração eram tão comuns quanto o canto dos pássaros ao amanhecer. Apenas histórias, inventadas para entretecer os homens do campo, assim dizia. Era uma noite de lua cheia, dessas que iluminam a paisagem e fazem sombras criar vida na terra. Seu Manuel, na companhia de seu filho mais velho, aproveitavam a brisa fresca daquela noite quente. Estavam na varanda de sua modesta casa de fazenda, observando o céu estrelado e as terras que eram sua herança de gerações. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto dos grilos e o dançar das folhas das vegetações próximas. De repente, um uivo agudo ecoou pela região. Seu Manuel, que conhecia todos os sons daquela fazenda, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Jamais tinha ouvido esse som na vida, conhecia cada cachorro daquela região. Será que algum deles se machucou? Pensou Manuel. Atentamente, olhando para a vegetação, ouviu seu filho comentar. Aquilo era um lobisomem, ouvi os fazendeiros vizinhos comentarem sobre ele ontem, pai. Era uma criatura que muitos falavam existir, mas poucos tinham visto. Manuel, que já tinha passado por muitas dificuldades naquela vida na fazenda, logo retrucou. Besteira, essas coisas não existem. Enquanto isso, ouvia seu filho proferindo uma oração bem baixinho. A lua cheia brilhava intensamente, e uma sombra surgiu no horizonte. Entre a densa vegetação, surgia uma criatura alta, com olhos amarelados. Logo, a estranha criatura se curvou, como se fosse um lobo, e devagar aproximou-se de sua casa em silêncio. Seu Manuel, neste momento, sentia toda a coragem sair de seu corpo, estava paralisado pelo medo. Seu filho, vendo aquela cena, correu para dentro de casa e retornou com uma antiga espingarda, deixada pelos avós. Para sua surpresa e alívio, aquela antiga espingarda, que servia como decoração de parede, na sala da casa da fazenda ainda funcionava. Imediatamente mirou naquela estranha sombra assustadora e apertou o gatilho. Nada aconteceu com a criatura, mas aquele barulho alto foi o suficiente para fazer com que ela corresse. A criatura não voltou para a vegetação, mas correu para o lado e circulou a casa, farejando o ar e deixando pegadas impressas na terra. Manuel, de volta à consciência, desceu da varanda para olhar aonde tinha ido a criatura. Circulou em volta da casa, escoltado pelo seu filho, que empunhava a antiga espingarda. Seu Manuel tomou em suas mãos um pequeno crucifixo, que ficava ao seu pescoço, firmemente apertando em suas mãos trêmulas. Para seu alívio ou terror, a criatura havia sumido. Não havia nada lá. Manuel virou ao seu filho dizendo: Vamos voltar para casa, não adianta ficarmos aqui fora, no meio da noite. E, assim, retornaram. Manuel ficou em alerta, não conseguiu dormir nenhum minuto naquela noite. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol banharam a fazenda de seu Manuel. O fazendeiro se aproximou do local onde a criatura estivera e não encontrou nenhuma marca no chão. Olhou próximo da vegetação, no local em que a criatura havia aparecido. Mas também nada encontrou. Não sabia o que tinha acontecido,
mas tinha certeza que não fora um sonho. A criatura que ele sempre ouvirá falar existia de fato. Aquela criatura era um lobisomem. Seu Manuel compartilhou sua história com os vizinhos e amigos, e a notícia se espalhou rapidamente pela região. Muitos não acreditaram, mas a aparição do lobisomem se tornou uma lenda local. Segundo relato: avistando o mal. Em uma pacata cidade na zona rural, situada no interior do Ceará, um enigma misterioso começou a agitar a tranquilidade da comunidade. 2 boletins de ocorrência foram oficialmente registrados na delegacia local, relatando eventos extraordinários que abalaram a imaginação dos moradores. O que estava em questão era a suposta presença de um lobisomem que aterrorizava a região. Pequenas criações eram atacadas durante a noite. O folclore e as histórias sobre criaturas sobrenaturais sempre fizeram parte do imaginário das pessoas daquele lugar, mas acreditar que um lobisomem estava solto era algo que desafiava a lógica e testava os limites da credulidade local. As autoridades locais, mesmo que tivessem suas crenças e assim como os moradores, temessem o desconhecido, precisavam de fatos para poderem agir. Em um dos relatos, Dona Maria, que jurava ter testemunhado a criatura. Segundo sua descrição, o ser era uma mistura bizarra entre um homem e um lobo. O encontro aconteceu em uma noite escura, quando ela estava voltando para casa após visitar seus filhos, em um bairro próximo. Os olhos da criatura brilhavam como brasas, e sua respiração era um rosnado profundo e ameaçador. Dona Maria, enquanto andava sozinha pelas trilhas de terra, avistou a estranha criatura de longe. Aquela criatura estava agachada, perto de algo que não conseguia discernir naquela distância. Ao ver aquela cena, imediatamente parou, mas a criatura sentiu sua presença e olhou para ela. Foi quando notou os olhos em chama, como se estivessem prontos para atacar a qualquer momento. Dona Maria imediatamente se virou e, sem olhar para trás, voltou correndo para a casa de seus filhos. O segundo relato veio de um garoto de apenas 12 anos, Marcos, alegou ter visto algo perto de sua casa. Ele descreveu a mesma figura grotesca, um ser com aparência híbrida de humano e lobo, com um odor insuportável que pairava no ar à sua volta, podia sentir aquele cheiro e vários metros de distância. A criança informa que já era tarde da noite, mas não conseguia dormir. Queria ver um filme naquele dia, mas seus pais não deixaram e o fizeram ir para a cama. Com o tardar da noite, o silêncio foi quebrado por um estranho barulho, parecia um rosnado, mas soava extremamente agressivo. Um forte cheiro ocupava seu quarto, mesmo com as janelas fechadas. Marcos, com sua curiosidade, foi olhar pela janela. E foi quando avistou uma estranha sombra. Era a bizarra criatura, que em alguns momentos ficava em pé, como um homem, mas se curvava para andar, como se fosse um lobo. Marcos ficou aterrorizado, se envolveu por debaixo da coberta e gritou pelos seus pais. Seus pais informaram que quando olharam pela janela, nada havia. Mas seu filho estava gelado, pálido, como se tivesse visto uma assombração. Com estes 2 relatos independentes, a comunidade se viu obrigada a considerar a possibilidade de que algo realmente inexplicável estava acontecendo. Era plausível que uma criança tivesse imaginado aquela cena, tivesse um pesadelo, ou algo do tipo. Mas, como poderiam 2 relatos independentes noticiar a mesma criatura? Ainda mais 2 pessoas que nunca haviam se encontrado. A notícia se espalhou, e as conversas nos bares, mercados e nas reuniões de família eram todas permeadas pela especulação sobre o que poderia ser essa criatura. O delegado da cidade, sabendo que sua missão era manter a ordem pública e investigar qualquer ameaça à população, não pôde ignorar esses relatos.
Contudo, a primeira suposição lógica era que alguém poderia estar brincando com a credulidade dos moradores. Lobisomens eram figuras de histórias de terror e ficção, e era difícil acreditar que uma criatura dessas pudesse estar à solta na zona rural. A equipe de investigação policial começou a seguir pistas, entrevistar testemunhas e analisar o local das aparições. A ideia de que alguém estivesse fantasiado como um lobisomem para aterrorizar a comunidade não podia ser descartada. Enquanto a investigação prosseguia, a cidade continuava sob o domínio do medo e da incerteza. O pôr do sol era agora aguardado com ansiedade, e as pessoas evitavam sair de casa à noite. Toques de recolher informais eram estabelecidos nas ruas da cidade, e as janelas eram trancadas com mais segurança do que nunca. À medida que os dias se passavam e o pavor crescia, a verdade sobre o lobisomem ainda permanecia obscura. A comunidade estava dividida entre aqueles que acreditavam nos relatos das testemunhas e aqueles que ainda mantinham suas dúvidas sobre a existência de uma criatura sobrenatural. A investigação continua em andamento. Até hoje não tivemos o fechamento dessa estranha história. Terceiro relato: lobisomem capturado. Em uma das mais remotas lendas, existe uma história que sussurra sobre um lobisomem capturado pelo governo dos Estados Unidos. Embora muitos ouçam o conto, poucos acreditam na veracidade de tal evento, uma história que permanece envolta em mistério e desinformação. Talvez seja apenas um mito urbano, ou talvez seja uma dessas histórias que o governo mantém ocultas do público. A lenda começa em uma noite de lua cheia, quando uma pequena cidade no Texas se viu aterrorizada por uma série de ataques violentos, no qual muitos tiveram finais trágicos. Os relatos iniciais estavam confusos, testemunhas apontavam para um suposto criminoso em série ou um animal selvagem. Mas havia algo de inexplicável nos detalhes dos ataques. Algumas testemunhas juravam ter visto uma pessoa, enquanto outras descreviam um animal selvagem, um lobo extremamente grande. Aqueles ataques estavam tomando proporções que ficavam fora do controle. A população estava em pânico, e as autoridades precisavam agir rapidamente para restabelecer a ordem e proteger os cidadãos. Forças especiais foram convocadas para rastrear a criatura. Segundo as testemunhas locais, houve uma estranha movimentação, atípica naquela pequena cidade. Diversos carros, totalmente pretos, com vidros totalmente escuros, passaram em alta velocidade nas ruas daquela cidade. Foram avistados, tanto carros de polícia, quanto carros militares. No dia seguinte, não houve nenhuma notícia sobre aquele ocorrido, e as manchetes do criminoso ou suposto lobisomem foram substituídas pela história de uma nova promessa do basquete, que ia estrear na liga profissional. Pessoas próximas ao delegado local foram imediatamente na delegacia, para questionar sobre o que teria acontecido, mas para surpresa de todos, o delegado havia sido substituído. Quando questionaram sobre o motivo, o novo delegado informou que foram problemas pessoais. Após aquele acontecimento, nenhum ataque foi noticiado. Não houveram mais relatos ou indícios de violência. Tudo ficou calmo. Há quem diga que, naquela noite, o lobisomem foi capturado e foi transportado para uma instalação governamental ultra-secreta, envolta em camadas de sigilo e segurança. De acordo com a lenda, cientistas e pesquisadores começaram a estudar a criatura, que estava sob constante vigilância e isolamento. Os boatos afirmam que o governo realizou experimentos e testes em busca de respostas para a existência desse ser aparentemente sobrenatural. O mistério persiste, pois o governo nunca confirmou oficialmente a captura do lobisomem e nega que exista qualquer tipo de pesquisa realizada em relação a ele. Aqueles que acreditam nessa história especulam sobre as razões para manter a criatura e suas ações em segredo. Teorias variam de experimentos científicos e legais a possíveis ameaças à segurança nacional.
Como muitos mitos urbanos, o conto do lobisomem capturado pelos governos permanece envolto em uma densa névoa de especulação e incerteza. Alguns veem essa história como uma metáfora para o segredo governamental e a falta de transparência em certos assuntos. Outros acreditam que, em algum lugar nos arquivos secretos do governo, existem respostas que nunca serão reveladas ao público. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.